Muito bom dia, hoje 13 de outubro, quinta-feira, que bom ter sua companhia aqui no Manhã no Ar, muito obrigada. De manhã cedinho a gente está junto aqui, você tomando café, a gente já passando para você as principais notícias dessa quinta-feira. Olha só os destaques que nós preparamos na edição de hoje. Disputa pelo tráfico de drogas leva terror a Manacapuru. Foram 2 mortes em menos de 24 horas e uma criança ficou ferida durante tiroteio. Vazante dos rios começa a isolar comunidades do interior do estado e comprometer produção agrícola de ribeirinhos. Sem ter como escoar a produção, os agricultores acumulam prejuízos. E na Manaus moderna, o baixo nível do Rio Negro prejudica a vida de passageiros e trabalhadores que se arriscam em meio à sujeira e à falta de estrutura do porto. No quadro Mais Saúde, você vai conhecer um projeto que ajuda pessoas com obesidade a ter mais qualidade de vida. Aqui no estúdio, a gente mostra como situações simples do nosso dia a dia podem prejudicar a coluna e a gente traz dicas de como cuidar melhor dela. Tem também as notícias do esporte. O Rio Negro de Aderbal Lana venceu o São Raimundo e se transformou aí na zebra desse campeonato. Não deixa eu chegar entre os 4, senão eu vou carregar troféu outro ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. No início da noite de ontem, um homem foi morto e uma criança de 2 anos foi baleada durante uma troca de tiros em Manacapuru. Esse foi o segundo homicídio registrado no município em menos de 24 horas. Vamos ver. Esse é o segundo homicídio em menos de 24 horas aqui em Manacapuru. De acordo com informações da Polícia Militar, Joninha Bandeira voltava do enterro do irmão Diego Bandeira, morto na noite de terça-feira, quando 2 homens em uma motocicleta abordaram seu veículo e começou a troca de tiros. No carro estavam Joninha, a mulher, a filha e um primo que dirigiu o veículo na hora do acontecido. No tiroteio, Fabrício Bandeira, de 25 anos, levou um tiro no peito. Jennifer Cristina Bandeira, filha de Joninha, de apenas 2 anos, foi atingida no abdômen. A outra vítima foi Anderson Pedrosa, de 27 anos, que, segundo testemunhas, estaria acompanhando Joninha em uma motocicleta. Anderson seguiu os atiradores, mas findou sendo assassinado com um tiro no peito a poucos metros de onde ocorreu o tiroteio. De acordo com a Polícia Militar, um homem identificado como Marco Antônio da Silva, de 24 anos, foi preso ao dar entrada no hospital com um tiro no braço. Segundo a polícia, o mesmo é acusado de ter participado do tiroteio. A Polícia Civil investiga os casos. Os últimos acontecimentos aqui em Manacapuru deixaram a cidade com um clima de insegurança. De Manacapuru, Erison Araújo para o Manhã no Ar. Te imagina o clima que está por lá, né? E o absurdo de uma criança ser baleada dessa idade, ainda 2 aninhos. Olha, o Fabrício Bandeira e a pequena Jennifer Cristina passaram aí por cirurgias ainda lá em Manacapuru e em seguida foram encaminhados para o Hospital 28 de Agosto aqui de Manaus, onde seguem sob cuidados médicos. Já o Marco Antônio, acusado aí de cometer os disparos, também foi atendido na cidade e em seguida encaminhado à delegacia do município, onde ficará à disposição da Justiça. E olha, esse caso aí que a gente acabou de ver teria sido motivado após a morte de Diego Maradona Bandeira, conhecido como Diego Olhão, de 27 anos, que foi morto a tiros em frente à casa da namorada na terça-feira. Segundo a polícia, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O crime aconteceu por volta das 22 horas na rua Antônio Sofim, no bairro da Liberdade. Segundo testemunhas, Diego Bandeira, de 27 anos, foi assassinado por 2 homens em frente da casa da namorada, que chegaram em uma motocicleta, encapuzados e cometeram os disparos. De acordo com a Polícia Militar, as circunstâncias do crime indicam possível acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, há 3 semanas, Diego Olhão, como era conhecido, havia sofrido outro atentado a tiros, que o atingiram no braço. O crime chamou a atenção de muitos populares. A grande quantidade de marcas dos disparos no veículo mostram a violência desse crime. A Polícia Civil investiga o caso. Que coisa, hein? Olha, vamos mudar de assunto. A seca provocada pela vazante dos rios começa a isolar comunidades no interior do Amazonas e já atinge diretamente o escoamento da produção agrícola. Na comunidade do Baixo, ali em Iranduba, os produtores do Baixio, ali em Iranduba, os produtores rurais estão perdendo a safra de melancias.
Vamos ver na reportagem do Emanuel Cardoso e do Rui Silva. Braços de rio como este são o único acesso para milhares de comunidades do interior do Amazonas. E com a seca, vem também o isolamento para esses lugares. Sem ter como escoar a produção, os agricultores acumulam prejuízos. Isso aqui vai se perder tudo, que não tem como, de maneira alguma tirar. Porque quando tem água, como eu acabei de falar para vocês, a gente puxa a nossa canoa, leva leva até a cidade para escoar. Se não tivesse a água aqui, essa estrada, a gente perde totalmente. Assim como o Marcos, os mais de 40 produtores rurais dessa comunidade do município de Iranduba utilizam a água que ainda ficou represada para irrigar a plantação. O problema é que o reservatório natural está secando e já não é mais possível escoar a produção pelo rio. Essa é a imagem que a gente vê nas plantações aqui na comunidade de Santa Luzia, na Ilha do Baixio. Os produtores calculam até agora uma perda de mais de 20 mil melancias, mas os prejuízos podem ser ainda maiores até o fim da safra. Olhar o fruto estragado depois de tanto sacrifício tem desestimulado quem vive da agricultura. Gente como o seu José Maria, que já perdeu mais da metade da plantação de melancia. Até mesmo os produtores não querem plantar mais, porque eles vão plantar como? Eles plantam, investe num plantio, quando é para tirar, está na situação dessa aqui. A seca de 2016, pelo menos no Rio Negro, já é maior do que no ano passado nesse mesmo período. O nível da água está mais de 4 metros abaixo. A situação preocupa quem depende do rio para sobreviver. Que a gente não tem como sair daqui. E se não tiver condições, a gente vê a hora parar. Aí é uma situação que ninguém sabe como é que vai ser o futuro. É muito dura mesmo a situação do trabalhador agrícola em todo o estado do Amazonas, em todo o interior do Amazonas. Nessa época de seca piora muito por conta do escoamento da produção, situação bem difícil deles aí, como o Emanuel mostrou. E a gente segue falando então de vazante dos rios. Na Manaus Moderna, os problemas estruturais estão cada vez mais visíveis com essa descida das águas. Atualmente, o Rio Negro atinge a marca de 18 metros e 43 centímetros. No ano passado, nesse mesmo período, o rio já começava a subir. Quem sofre são os passageiros e trabalhadores da região que correm aí riscos de acidentes ou até mesmo de contrair doenças causadas pela sujeira no local. Trânsito tranquilo, nem parecia Manaus Moderna. Não só por causa do feriado, mas porque boa parte dos motoristas preferiu estacionar na praia, bem perto dos barcos. Esse é um dos poucos benefícios da vazante. O problema é quando chove. Se chover é complicado, aí você tem que usar artimanha de procurar o melhor local, porque senão atola e aí é complicado. Os barcos ficam tão distantes que para os passageiros o embarque e desembarque vira teste de resistência. Deu para cansar? Demais, as pernas ficaram fracas. E ainda tem o risco de acidentes devido à falta de manutenção nas escadarias. O que se vê ao longo do porto é a ausência do poder público. Lixo, vendedores ambulantes e falta de segurança. O policiamento aqui é difícil vir, muito difícil. Quando vem aqui a gente liga, né? O Rio Negro segue baixando. Ontem chegou a 18 metros e 43 centímetros. Ano passado, nessa mesma época, a cheia já tinha começado. A expectativa dos trabalhadores do porto é que em dezembro as águas comecem a cobrir a praia. Até lá, passageiros que vão e voltam do interior do estado e trabalhadores do porto terão de lidar com a completa falta de estrutura. Até para os comandantes de barco está complicado atracar na Manaus Moderna. Mais difícil encontrar espaço devido à seca e que muitos portos ficam sem acesso, né? E no caso a gente tem acesso só nas balsas, nos portos que são privados, no caso, né? É mais gasto para você. Mais gasto, com certeza. Mais gasto e a dificuldade fica maior. Em nota, o Ministério dos Transportes informou que existe um projeto de reforma do porto sob análise, mas não deu maiores detalhes nem datas para execução da obra. Que são extremamente necessárias, como a gente sabe, e não é de hoje. Olha, ontem teve Dia da Criança, né? A gente sabe, teve criança que ganhou brinquedo novo sem que os pais precisassem gastar nada. Isso porque em uma feira realizada aqui em Manaus, as crianças puderam trocar brinquedos que já não gostavam ali tanto, né? Por outros mais interessantes, diferentes do que elas estavam acostumadas. Vamos conferir essa iniciativa super bacana e que a criançada adorou.
criançada feliz. Todo mundo com presente, mas aqui ninguém gastou um centavo. Os bonecos, carrinhos e jogos foram trocados entre eles mesmos. É o reaproveitamento dos brinquedos que deixaram de ser favoritos. A brincadeira começa ainda em casa. As crianças passam a semana escolhendo muito bem qual brinquedo elas vão trazer para a feira. A Camilinha, por exemplo, trouxe aquele brinquedo de montar que o Jun adorou. A própria Camila gostou de brincar com a malinha que a Sofia trouxe. A Noemi não para de brincar com os brinquedos do Arthur. Mais de 35 crianças participaram da feira de troca de brinquedos. Luiz Felipe, de 5 anos, ofereceu um boneco e, em troca, ganhou um novo amiguinho. Mas a irmã dele, Maria Clara, não queria abrir mão da boneca que trouxe de casa. Ele já está um pouquinho mais socializado com a ideia de que o que serve para ele, o que não serve para ele serve para o outro e o que não serve para o outro serve para ele. Maria tá difícil aqui, mas vai trocar também. Eu acho que sim, né, Maria? Vamos trocar a Barbie? Não. Não. Vamos ver, né, se ela vai conseguir. Mais do que proporcionar um dia divertido, a feira é uma maneira de ensinar lições importantes aos pequenos. Essa feira está acontecendo no Brasil todo, em todas as capitais, e o objetivo é trabalhar o consumo consciente e principalmente mostrar que a Dia das Crianças não é uma data comercial, que dá para aproveitar ela de diversas outras formas, principalmente brincando e trocando um brinquedo que você não usa mais, que a criança não brinca mais por outro, fazendo outra criança feliz e saindo feliz daqui. Mais e mais crianças foram chegando, a variedade de brinquedos aumentou. E olha lá a Maria Clara, encantada com a boneca da amiguinha. E a tão esperada troca aconteceu. É a reciclagem das brincadeiras, a reinvenção da alegria. Olha só, e um grupo de estudantes de enfermagem fez aí o Dia das Crianças internadas em um hospital infantil na zona sul da capital, um dia mais feliz. Eles se fantasiaram, levaram alegria para os pequenos e uma ajuda aí, sem dúvida nenhuma, muito grande na parte emocional para a recuperação deles. Vamos ver a reportagem. Um sorriso que vale muito. Um gesto que não tem preço. Já é o segundo ano que este grupo, formado por acadêmicos de enfermagem, faz a entrega de presentes em hospitais no Dia das Crianças. A ideia é simples, levar alegria até os pequenos. E esse ano a gente veio com uma diferença trazendo essa temática com os super-heróis. Por quê? Porque toda criança tem dentro de si um super-herói. Então, quando você fala para ela que se ela fizer o uso daquela medicação, que ela vai ficar forte como o Capitão América, como o Homem-Aranha, ela vai e faz uma boa aderência do tratamento. Você fala para ela, você vai fazer essa nebulização, você vai ficar bonita que nem a Frozen, que nem a Princesa Sofia, essa adesão do tratamento é bem maior. E por falar em super-herói, a Mulher Maravilha encontrou essa fofura de Superman. E a emoção da Mulher Maravilha encontrar o Super-Homem? Ai, gigantesca, né? Tão importante passar essa alegria e ver a alegria deles, né? Isso não tem preço. Melhor presente de Dia das Crianças? Com certeza, tanto para eles quanto para mim mesmo, a realização pessoal. Letícia, de 2 anos, não perdeu tempo, aproveitou logo para brincar. Felicidade para ela e para a mamãe também. Recebendo esses presentes, ela se distrai um pouco, porque é entediante para ela estar nesse pequeno espaço que ela não pode estar saindo, pode estar brincando muito. Para quem pensa que o que essa turma faz é apenas entregar presentes, se engana. Essa atitude pode influenciar e muito na melhora dessas crianças. A criança ela é muito sincera e ela manifesta a satisfação na hora. Então, muitas vezes, uma criança que está abatida, está entristecida, até mesmo pela mudança de ambiente, pelos procedimentos dolorosos, no momento em que chega esse lado lúdico, o brinquedo, mais o personagem infantil, ela já se sente no ambiente dela. E a gente acha super louvável essa iniciativa dos acadêmicos de trazerem, no dia delas, essa homenagem, né? Com o mundo delas, que é o personagem infantil, que é o super-herói, que é a fada madrinha. Então, eles se sentem no mundo deles, né? Se sentem mais acolhidos e mais seguros. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Barato, né? E olha, os super-heróis aí não ficaram somente no hospital não, viu? Agora a gente vai ver um grupo de amigos que há 12 anos escolhe uma comunidade para levar alegria às crianças. Ontem foi a vez dos pequenos que moram no ramal do Brasileirinho serem aí beneficiados por essa ação social. A comunidade Nova Jerusalém existe há 3 anos. O local ainda não tem infraestrutura básica, como asfalto, água ou energia regularizada.
Mesmo assim, foi o cenário ideal para a iniciativa de voluntários que proporcionaram um feriado diferente para os moradores. São mais de 50 voluntários que estão indo de casa em casa na comunidade Nova Jerusalém para trazer as crianças, que vão ter um dia diferente. Hoje, eles vão ganhar brinquedos e vão conhecer os personagens favoritos. Qual o seu personagem favorito? Superman. Você encontrou ele hoje? Encontrei. E aí, como é que você se sentiu? Muito bem. O trabalho existe há 12 anos. A cada Dia das Crianças, uma localidade diferente é escolhida. 1000 brinquedos foram trazidos para as crianças daqui. O entusiasmo desses pequenos é difícil de esconder. Quem quer brinquedo? A iniciativa é de jovens que se uniram para arrecadar os brinquedos e agora ganham um pouco da recompensa também. A certeza de que levaram alegria para meninos e meninas que ficariam sem qualquer presente no Dia das Crianças. Nós ficamos muito felizes por nós estarmos aqui, em poder ajudar, porque muitas crianças hoje em dia não podem estar tendo esse tipo de chance, oportunidade, né? Então, assim, pra gente é super gratificante tudo isso. Alzenira não tem mais filhos pequenos, mas trouxe a neta, Sofia, para acompanhar a entrega de presentes. A gente só tem que agradecer essas pessoas que vieram, né, que é da igreja, para nos apoiar aqui dentro, para fazer essa linda festa para nossas crianças. Teve até pausa para foto com os personagens. E cada um encarou direitinho o calor e o desafio de levar mais alegria para crianças de áreas mais afastadas. O Dia das Crianças não é só especial para eles, é especial para nós também, que nós viemos para servir. E como é que é chegar na casa das pessoas quando eles veem vocês fantasiados? É super prazeroso. Dar o brinquedo não é tão prazeroso quanto ver o sorriso de uma criança. E nós estamos aqui, sem dúvida alguma. A grande alegria é nossa de estarmos participando aqui. Gesto bonito, né? E em Parintins, os currais de Caprichoso e Garantido se transformaram em parques de diversão nesse Dia das Crianças. As duas festas fazem parte do calendário de eventos dos Bois Bumbais. No Zeca Chibelão, mais de 4.000 pequenos lotaram o curral azul e branco com distribuição de brinquedos, oficinas de flauta, cama elástica e a participação da marujadinha de guerra com o boi caprichoso. No Garantido, as crianças do projeto da Universidade do Folclore tiveram uma tarde toda especial com shows de palhaços, exibição de filmes e brincadeiras. Ao todo, 2.000 crianças estiveram no curral vermelho e branco. Muito legal, né? Essa integração aí das comunidades de Garantido e Caprichoso, toda a época do ano, não só no mês de junho, mas ao longo do ano inteiro aí nos currais. Parabéns às duas agremiações pela iniciativa. E na segunda reportagem da série Ser Criança, vamos falar sobre o trabalho infantil e as dificuldades enfrentadas dentro de casa, que muitas vezes fazem com que essas crianças prefiram as ruas. O trabalho infantil que deve ser combatido por todos nós. Toda criança tem direito à segurança. Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser feliz e se divertir com muito pouco. É fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles. Mais que isso, está no estatuto. Ser criança é ter direitos de uma vida digna, salva de qualquer tratamento desumano ou constrangedor. Pena que, em alguns casos, a prática não é bem assim. São 11 horas da manhã. O sol já é forte e castiga. O serviço dura horas. 8, 10 ou às vezes até bem mais que isso. Mas para muitos, essa é a única opção. Mas sua mãe sabe? Sabe? E ela deixa, então, você trabalhar? Deixa, mas só quando não tem aula, tia. Ah, tá, porque tu vai pra aula, né? Tu estuda em que horário? Eu estudo de manhã. De manhã. E por que tu não tá na aula hoje, hein? É porque não teve aula hoje. Ah, tá. E aí tu vai pra aula e depois à tarde vem pra cá? É. Tu fica em vários sinais? Como é que tu escolhe, assim, o local onde tu fica? Só nesse. Alguns deles nem são tão crianças assim, como este rapaz de 17 anos com quem também conversamos. Há 10 anos ele limpa vidros dos carros nos sinais. É melhor a gente fazer isso do que o cara tá roubando, traficando. Você tem 17 anos e já é pai. E como é que é isso? É responsabilidade de levar para casa o dinheiro, sustentar teu filho? Comprar comida para ele, que agora ele já come, né? Você imagina seu filho assim, pedindo, trabalhando no sinal? Não, isso não, cara. Eu quero um bom exemplo para ele. O que eu passei, não quero que ele passe.
E, infelizmente, os números do trabalho infantil são altos. De acordo com o IBGE, no Brasil, 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham. Em Manaus, o número é de 24.472 crianças. Das pessoas em situação de rua, então, nós temos aquelas que moram e habitam e fazem da rua a sua moradia, e temos aquelas que vão intermitentes, que são os meninos e meninas que fazem do trabalho na rua um meio de vida. O trabalho infantil que ainda perdura é o trabalho efetivamente nos sinaleiros, né? Ou como pedintes ou como trabalhadores, aqueles que lavam a frente dos carros, etc. Para tentar mudar essa realidade, algumas organizações, como o projeto Criança Não É de Rua, que atua em Manaus há 3 meses, faz o mapeamento, identificação, a abordagem e o acompanhamento de crianças em situação de vulnerabilidade. Depois de estudos, eles já concluem que muitos fatores fazem com que esses menores procurem as ruas. Mas o principal deles é porque este ambiente, muitas vezes, é melhor que o próprio lar. A família se torna um espaço não agradável de se estar. A rua se torna um espaço de sobrevivência, de acolhimento e de união. Porque os meninos que estão no espaço das ruas, eles acabam criando vínculos de proteção e cuidado mútuo. Algo que muitas vezes no seio da família eles não têm. Ali fica a casa de uma família que é atendida pelo projeto e agora a gente vai conhecer a situação em que vive essa família, essa mãe, com os 7 filhos. A gente vai preservar a identidade de todas as pessoas para preservar principalmente as crianças. Vamos lá. Perdão, com licença. Aqui no colo da senhora tem um pequeno. Quanto tempo tem ele? Ele tem 1 ano e 4 meses. É o menor? É o menor. Depois, mais uma de 4. A de 4 e a de 7. E o de 9, o de 10, a de 12 anos. E o de 14. A senhora tem muitos filhos, hoje não está trabalhando, não consegue trabalhar. Meu marido também desempregado também. O marido também. Está desempregado. R$50, R$60 por mês é o que tem essa família para viver. Por conta disso, algumas das suas crianças acabam tendo que trabalhar para ajudar em casa. Né? Às vezes eles vão para o centro. Não é que a gente manda eles ir. É que eles vão mesmo para ajudar aqui. O dia que eles pegam, já dá para comprar o café, o açúcar, a farinha. Outra coisa que eu queria saber da senhora, dos 7 filhos, quem estuda? Alguém estuda? Não, estão sem estudar porque eu não peguei matrícula para eles. Saneamento básico, alimento, conforto, proteção, falta tudo. E a consequência disso são crianças psicologicamente desestruturadas. Muitas vezes a rua é exatamente isso, é fugir da minha realidade. A droga também, ela entra nesse ponto de poder sair, fugir, não perceber, né, uma fuga mesmo da minha realidade. Porque dói tanto eu saber o que eu estou vivendo que eu prefiro não mexer, não doer. Então, para não doer, eu fujo. Por isso, chegar até eles e mostrar que o futuro pode ser diferente não é fácil. E cabe a Adenilson essa missão. É com ele que esses meninos e meninas criam os primeiros elos de afinidade. Eles já sofreram bastante, diversas situações, e alguns tratam a gente muito mal, de forma muito mal educada. Alguns agridem, chegam a agredir. Então, todo cuidado é pouco, nós precisamos estudar todas as possibilidades de como chegar para fazer o primeiro contato, para se tornar uma situação agradável para eles. Depois de conquistar as famílias, é hora de agir. E entra em cena as ações do Estado. Nós trabalhamos articuladamente no sentido de erradicar o trabalho infantil, mesmo que esse seja muito mais visível na época de férias escolares, em razão da falta, muitas vezes, dos programas de entretenimento e de lazer. No mercado e na feira, no mercado grande, nas feiras existentes na cidade, nós encontramos inclusive os catadores. Esse é um trabalho que nós fazemos também no sentido de resgatar, através do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos, também num trabalho articulado com a Prefeitura, a quem compete o dever de trabalhar esse tipo de população, ajudamos no sentido do resgate e da garantia da proteção desses meninos e meninas. Mesmo com tudo isso, ainda há muito a se fazer. Os desafios são grandes. O fato é que quem começa a trabalhar cedo fica menos tempo na escola e tende a ganhar pouco a vida toda.
mas nunca é tarde para mudar. Não precisamos muito para fazer com que essas crianças e adolescentes possam ter o direito novamente de sonhar e acreditar que é possível, né? Que eles podem ser advogados, médicos, doutores. É fazer ele perceber ele como sujeito de direitos, de garantia e protagonista da sua história. Que a história dele pode ser diferente do que veio sendo construída. Você queria estar fazendo o quê? Estudar, brincar. Agora deixa eu dar aí um recado para você que tem criança em casa. Você lembra dessa música? Leite é o leite que acorda o dia no café da manhã. Olha, desde pequenininha eu já sabia essa música aí de cor e salteado, viu? Porque o do leite marcou a infância de muita gente. Eita, época boa. Que saudade! Já que estamos no mês da criança, do leite se antecipou, está fazendo aí a maior festa nos principais supermercados da cidade. É a Semana da Criança do Leite. Vai até esse sábado, dia 15 de outubro. Tem amarelinha, jogo da memória, cantoria. Dá pra fazer foto com a vaquinha e tem brindes, hein? Junte aí essa garotada perto da sua casa, da vizinhança e vão brincar, né? É só procurar dentro dos principais supermercados. Acesse as redes sociais da família do Leite e fique de olho nas datas e nos supermercados por onde o do Leite vai passar. Do leite pra criançada, do leite toda hora, do leite todo dia, gente. E a Arquidiocese de Manaus ganhou nessa quarta-feira um novo bispo auxiliar, o salesiano Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. Atualmente, ele é diretor da obra social Paulo VI, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O padre Edmilson Tadeu vai atuar ao lado do arcebispo metropolitano Dom Sérgio Castriani e do também bispo auxiliar Dom José Albuquerque de Araújo. As datas da ordenação episcopal, a posse na arquidiocese do padre Edmilson ainda serão definidas e a gente fala aqui para você. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial da Obesidade, uma doença crônica que tende a piorar com o passar dos anos, caso o paciente não siga aí um tratamento adequado e contínuo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública mundial, mas o incentivo e algumas iniciativas podem mudar essa realidade. É o que vamos ver na reportagem de hoje do quadro Mais Saúde. Em 2013, no Brasil, quase 60% da população tinha excesso de peso. Espera-se que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões de obesos. O número de crianças com sobrepeso poderá chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. Redução da qualidade de vida, facilitador do diabetes, doenças cardiovasculares, asma, gordura no fígado e alguns tipos de câncer. São só alguns dos problemas causados por esse mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Mas nunca é tarde para mudar. Olha o caso da Kathleen. Ela chegou a pesar 162 quilos. Para ela, o ganho exagerado de peso começou por problemas psicológicos. Eu tive depressão pós-parto. E eu passei, 6 anos, que é a idade do meu filho, em depressão. Não saía de casa, às vezes quando eu saía, só saía de carro. Os quilos a mais pesaram na balança e no dia a dia. Eu sentia vontade de morrer. Além de dar trabalho para os outros, né? Porque eu vivia passando mal, indo para o hospital. E eu não dava atenção para o meu filho, a atenção que ele precisa, porque ele é uma criança, né? Até que Kathleen entendeu que precisava de ajuda e em 3 meses perdeu 27 quilos e ganhou mais confiança e autoestima. Olha, eu ainda não cheguei no peso que eu quero, né? Mas o que eu ganhei foi vontade de viver, esperança no futuro, disposição. Mas ela não fez isso sozinha não, viu? Durante 3 meses, ela e outras 10 pessoas foram acompanhadas por uma equipe médica da ASOAM, a Associação de Obesos do Amazonas, de forma gratuita.
claro, nada de dietas milagrosas que colocam em risco a vida e a saúde das pessoas. Por aqui a fórmula é simples: educação alimentar, exercício físico e acompanhamento médico, respeitando a condição de cada um. Vanderleia é a nutricionista que cuida de uma das partes mais difíceis: controlar o que se pode ou não comer. Então eu fico aperreando elas, mandando frutinha, vendo como é que está a alimentação. E assim que eu monitoro, da minha parte eu monitoro desse jeito. E não existe também você se alimentar super saudável se você não se mexe, se você é totalmente sedentário. E uma nova alimentação está entre as conquistas de Araci, que também faz parte do projeto da Assoam. Hoje o café da manhã, por exemplo, é muito mais nutritivo e saudável. Antes de eu conhecer sobre a nutrição, né, a gente come tudo que vem na frente. Hoje não, eu já adero o queijo coalho, né? A minha tapioca, eu reduzi para esse tamanho. Na verdade, eu fiz duas, mas só como uma, né? Mas às vezes também eu posso comer um pedacinho do cuscuz, que é o regional aqui do Amazonas. Mas também eu nunca deixo de faltar na mesa as frutas, né? Fruta, o leite, o chá, né? E a castanha, né? Que também dá uma energia que ajuda aí. Mas não é fácil, porque sempre vem as tentações, sempre aparece um bolo, um pudim, e aí você vai ter que se sair, porque senão você come, né? Não é fácil. É ter foco, meta, né? Tem que focar. Muito. Bom, outra coisa que mudou na vida da Araci foi a atividade física. Hoje ela frequenta a academia todos os dias da semana, é verdade, Araci? É verdade. E vai com disposição. É, porque já vou fazendo a caminhada, né? Que é um pouquinho distante da minha residência. Aí já chego lá já aquecida, né? Então é isso que a gente vai acompanhar agora, porque a Araci aproveita, né, o percurso até a academia para ir andando e já chega lá aquecida. Mais ou menos umas 4 quadras aqui da tua casa. Isso, umas 4 casas para chegar lá. Dá quanto tempo de caminhada, mais ou menos, assim? Uns 20 minutos. 20 minutinhos. É um tempo bom para já chegar bem na academia. É isso. E a atividade física mudou tua vida? Com certeza, com certeza. Ajuda muito, né? Porque, na verdade, não é só a parte da dieta, né? Você tem que praticar exercício físico, porque isso é muito importante, né? Ajuda. É bem mais rápido, na verdade, né? O processo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossa boca e agora bora botar para caminhar? Vamos lá. Então vamos nessa. Bom, quase 20 minutos depois a gente chegou aqui na academia e a Araci me contou que essa escada aqui, ó, era um grande desafio para você, né? É verdade. Logo nos primeiros dias eu tinha que parar degrau por degrau. Fazer assim, parando, aí sobe mais um, para. Aí. Hoje não. Hoje vai direto. Olha com só menos que cansaço. É porque a gente falava também que quando você tem, né, a academia para malhar, todas as desculpas do mundo aparecem, não é, Araci? É verdade. Problema com os filhos em casa, as contas, a dificuldade, não tem ninguém para ficar com as crianças. É um compromisso aqui, outro ali, tudo é uma desculpa para que a gente não venha malhar. Verdade, mas tem que ter muito foco. Tem que ter foco, tem que ter dedicação. E é isso que a Araci tem e é isso que faz ela vir para academia todos os dias. Então, por favor, Araci. Não tem jeito, não existe milagre. O fato é que todo esforço e dedicação tem suas recompensas. Gente, que fôlego! Eu tô cansada só de olhar isso. E como você é dedicada, gente. Ó, a professora Célia é que é responsável por isso também, que vive incentivando a Araci. E, professora, eu quero saber uma coisa. Ela é dedicada assim mesmo ou é só porque tá em frente à câmera? Não, ela é uma aluna muito dedicada, né? Eu luto contra o desafio dela. Aí se eu não vou conseguir, você vai conseguir e ela vai. Conforme as medidas dela, o esforço dela, e ela consegue fazer. Você chega a adaptar um pouquinho o treino dela, para que não haja lesão também? Eu adapto o treino dela, porque devido ao peso dela, né, a flexibilidade, a força que ela não tem, eu faço adaptação. Mas ela faz todo o treino. Agora, eu acho que essa aula de jump aqui, pelo que eu vi, dá para dar uma suada boa. É bom para quem está em busca de perder peso. Uma aula dessa perde 900 calorias em uma aula.
E a gente continua falando de saúde. Se você nunca sentiu algum incômodo na coluna, olha, gente, fique atento. Fique atento mesmo, eu sei bem o que é isso, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 80% da população terá algum episódio de dor na coluna durante a vida. Ou seja, de uma hora para outra, a gente pode apresentar aí algum sintoma relacionado a essa parte do corpo. Mas isso depende muito também da postura ao sentar, da maneira com que a gente realiza atividades aí do dia a dia, do uso correto, inclusive da bolsa, nós mulheres, né, que usamos na bolsa lateral ou de mochilas mesmo, no caso de estudantes, de pessoas mais jovens, isso é muito frequente. Enfim, uma série de fatores que devem merecer nossa total atenção. E para dar dicas de como melhorar a saúde da nossa coluna, a gente recebe aqui no programa hoje o Daniel Garcês. Ele é fisioterapeuta e vai dar algumas dicas de como evitar problemas na coluna que aparecem, né, Daniel, de uma hora para outra e às vezes a gente não está nem esperando, acha que, puxa, eu não fiz nada, não fiz nenhum exercício mais brusco, agora eu estou com essa dor incômoda, a pessoa não percebe, mas ao longo dos anos veio prejudicando a coluna, não é isso, Daniel? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia ao telespectador. Sim, realmente, a lombalgia, como ela é mais conhecida, a dor na coluna, ela é um fator que interfere na qualidade de vida do cidadão, tá? Um outro dado também que nós poderíamos trazer é que 27 milhões de brasileiros, tá, sofrem de algum tipo de dor na coluna. E outro detalhe ainda mais alarmante, as dores na coluna já são a terceira causa de afastamento do posto de trabalho. Ou seja, são milhões de brasileiros que estão aí, tá, afastados de suas atividades por conta de patologias na coluna. Quer dizer, não é só uma questão de saúde pública, afeta diretamente a parte econômica também, né? Porque quanto mais gente estando em casa, tem todo aí um desarranjo econômico na vida do país. Terceira maior causa de afastamento? Terceira maior causa de afastamento. É como você falou, isso não tem só um impacto na qualidade de vida, né? Na parte econômica, além de onerar o Estado, por exemplo, com esses afastamentos, tem o próprio cidadão, que deixa de ir ao seu trabalho, deixa de fazer sua atividade de lazer e as atividades mais simples do dia, como sentar corretamente, levantar da cama, uma atividade esportiva. Ou seja, a dor na coluna é um fator limitante e está presente nas atitudes mais simples do dia. Agora, me chamou muita atenção, Daniel, os números, né? 21% das mulheres e 15% dos homens. Por que atinge um número maior de mulheres o problema de coluna? Tá? Daniela, a própria estrutura física da mulher, ela já é diferenciada em relação ao homem. Tá? Ou seja, a musculatura do homem, ela tem mais resistência. Claro que com a atividade física correta, feita no período prolongado, vai prevenir essas dores, mas também tem outros fatores. Por exemplo, amamentar, ou seja, a mulher, quando ela vai carregar o filho, geralmente ela carrega só de um lado, para levar no supermercado. E aí deixa, como as pessoas normalmente dizem, pensas, né? Tendendo para um dos lados. Exatamente. É isso? Um fato muito comum desse, que você consegue observar, é numa parada de ônibus, por exemplo. A mulher está ali com a criança, está escorada de um lado e geralmente do outro, escorada na placa. Ou seja, a coluna ela tá sendo completamente desfavorecida. Ela está sendo toda alterada ali, o seu eixo. Qual é a maneira correta, então, de carregar uma criança? Pela frente? Tá? O correto é o quê? Você carregar a criança de frente, tá? Para o público. Ou seja, você vai pegar a criança aqui e botar ela de frente para a rua. Não botar ela aqui, porque automaticamente o que a criança vai fazer? Ela vai procurar debruçar a cabeça de um lado do seu ombro. E na hora a mulher vai corrigir a postura para deixar a criança mais confortável. Ou seja, o correto é esse. Bota a criança aqui na frente, de frente para a rua. Muito comum também no nosso caso, né, no caso das mulheres, carregar bolsas pesadas. Eu tenho essa mania, né? Isso faz que tipo de... interfere de que maneira nesse número? Faz que tipo de mal você carregar a bolsa ali de um lado bem pesado? Tá? Muito bem colocado por você. A questão de carregar a bolsa é um fator de risco para quê? Para escoliose, principalmente. Ao carregar um objeto, independente de ser uma bolsa, uma mochila ou até mesmo uma caixa,
só de um lado do corpo, você vai estar alterando, tá, a coluna vertebral. Por quê? De um lado, você vai estar carregando uma carga. Tá? Todo aquele seu lado vai ter uma série de contrações musculares para estabilizar aquela posição. Só que a longo prazo, o que vai acontecer? Essa musculatura vai ficar mais forte que a outra. Tá? A outra musculatura paravertebral. E o que acontece quando tem esse desequilíbrio da musculatura? A coluna se adapta. Ou seja, ela vai dobrar, porque quando você tem uma contração muscular... Você tem como mostrar aqui pra gente? Tem. Ele trouxe, então, aqui uma... Como Tá? é a coluna? Essa aqui é a coluna de uma pessoa adulta. Isso aqui é uma coluna de uma pessoa adulta. Certo. Tá? Aí o que acontece quando você carrega a bolsa, estudante, por exemplo, carrega a mochila muito pesada e geralmente só carrega de um lado. Ele só usa uma alça. Exatamente. Tá? E o que vai acontecer? A musculatura paravertebral ela vai desequilibrar. Tá? Isso vai alterar o eixo da coluna. Exemplo, a pessoa usa muita bolsa aqui do lado esquerdo. Automaticamente essa musculatura vai trabalhar. Mas como? Em repouso. Porque quando você usa a mochila desse lado esquerdo, seu ombro sobe para você segurar a mochila. Certo. Aí quem vai estar trabalhando aqui? Trapézio, romboide, são os músculos que dão estabilidade à escápula. E a musculatura contralateral, do outro lado, vai estar contraindo. Para quê? Para você manter essa posição. O equilíbrio daquela posição. Isso. Aí a longo prazo, o que vai acontecer? A coluna vai desviar. Tá? Aí como que a gente consegue perceber isso? Muitas vezes ali o estudante, a mulher, compra uma blusa e a gola da blusa fica torta. Isso significa que a pessoa tem... Já está no processo escoliose. da escoliose. Tá? Já tem uma escoliose instalada aí. Agora nós também temos que citar que temos a diferença. Tá? Existe a escoliose funcional e a escoliose estrutural. Tá? A funcional é devido à função que você dá. O comportamento que você tem, sua atitude. Exatamente. E estrutural, que são as idiopáticas que a gente chama, não tem origem definida. Tá? Pode ser já genética, nasce com aquela tendência. Já nasce com aquela doença. Agora, sapato alto, né? Tem gente que diz, por exemplo, que não consegue viver sem sapato alto, tem que sempre usar o sapato alto. Por outro lado, alguns fisioterapeutas, médicos dizem também que usar a rasteirinha também não faz bem. Interfere de que maneira, Daniel? E qual é o sapato indicado para a mulher? Tá? No caso de salto alto e a sandália rasteirinha, nós não podemos trabalhar nos dois extremos. Tá? Nós temos que trabalhar um meio termo. Por quê? Quando você usa o salto alto por muito tempo, tá? Anos e anos, tem uma musculatura que a gente chama de isquiotibiais. Tá? Essa musculatura ela se encontra na parte posterior da coxa e vai até o tornozelo. Tá? É uma cadeia muscular. O uso prolongado do salto faz com que essa musculatura retraia. Ela vai entrar em encurtamento. E o que se interfere na postura? E muitas vezes dá origem à hérnia de disco. Porque essa musculatura ela vai começar a trabalhar como um elástico. Mas um elástico que está fixo, vamos pôr ali o tornozelo, puxando a extremidade de cima. Ou seja, ela diretamente vai estar fazendo uma compressão em toda a sua coluna. Tá? Justamente no disco, é? No disco, porque ela vai pegar essa musculatura paravertebral e vai forçar essa musculatura. Você falou em hérnia de disco, é um dos problemas mais comuns que tem na coluna. Você explica pra gente exatamente o que é a hérnia de disco? Esse aqui é o disco. Tá? Esse aqui é o disco vertebral. Tá? Literalmente, no sentido da palavra, ele é um amortecedor de carga. Tá? É como se fosse um amortecedor de carro ali para não deixar... Quando a gente passa por um buraco, por exemplo, tem um amortecedor ali acima do pneu para não deixar ter aquele impacto muito grande. É como se fosse uma molinha. É a mesma função. É a mesma função. Entendi. Levando lá para a mola do carro. Se seu amortecedor tiver com problema, você vai ter desvio onde? No eixo. Você pode quebrar uma peça. Pode quebrar, inclusive, a outra mola, que vai estar sobrecarregada. É a mesma coisa na coluna. O disco vertebral, ele, ao longo dos anos,
por si só, ele já sofre uma perda dessa capacidade. Um desgaste. Tá? Processo natural do envelhecimento. Certo. Tá? E o que acontece quando esse disco começa a degenerar? Conforme as cargas que você dá, por exemplo, a má postura, sentar torto Como na eu tô cadeira... agora, eu vou até me ajeitar. Olha, eu tava tortinha. Pronto, já melhorei, gente. Tá? Exemplo de sentar torto, o que acontece? Você vai desviar o eixo da coluna. E a vértebra, ela vai fazer uma inclinação. Tá? Olha! Quando ela faz essa inclinação, automaticamente ela faz pressão em um lado do disco. Tá? E o núcleo desse disco, ele é gelatinoso. Tá? É um composto de proteínas que tem aqui. É como se fosse aquele chiclete que a gente... O babalu. O babalu. Dentro ele tem aquele líquidozinho, Tem por aquele fora ele é mais líquidozinho. resistente. É como se fosse isso? Exatamente. Ok. Aí, ao pressionar aqui, o que a gente vai fazer lá com o recheio do babalu? Vai jogar ele para o lado contrário. A longo prazo, essa pressão vai começar a fazer as fibras do disco romper. Tá? Aí vem os estágios da hérnia discal. Tá? Primeiro vem a degeneração simples, que é o quê? É uma leve deformidade no disco. Tá? O que a pessoa refere? É aquele cansaço no final do dia. Eu estou cansado só das minhas atividades do dia. Aí vai prolongando. Aí já começa a levantar com dor. Daí já é a segunda fase. Já é o abaulamento. Tá? O abaulamento ele já é uma deformidade mais significativa. Sim. Por quê? Dependendo do movimento, ele já pode tocar uma raiz nervosa. E, inclusive, causar uma espécie de paralisia temporária, né? A dor é tão grande que você não consegue, às vezes, mexer as pernas. Exatamente. Essa paralisia, essa dor, tá? Que a gente chama de parestesia, ela já ocorre em que fase? Da terceira para a quarta fase, que é o quê? A protusão, tá? Que a protusão já é uma deformidade bem grande. Geralmente, ela está comprimindo o nervo, e em alguns casos já está comprimindo a medula, dependendo do tamanho. E a quarta fase é a hérnia propriamente dita, é a hérnia extrusa, tá? A pressão foi tanta que rompeu o disco e esse núcleo foi para o meio celular, ou seja, foi para a medula. Nesse caso, eu sei que você é fisioterapeuta, mas aí em que fase tem que ir direto, por exemplo, uma cirurgia? Tem que procurar um neurocirurgião. Até essa fase, até essa terceira, quarta fase, ainda é possível reverter, por exemplo, com a fisioterapia, Daniel? É muito boa pergunta, tá? Outro dado estatístico que nós temos, inclusive esse dado é da Organização Mundial de Saúde, tá? Quase 70% das cirurgias de coluna são desnecessárias. Poderiam ter sido evitadas? Com Quer dizer, certeza. corre um risco que é desnecessário. Tá? Apenas com um tratamento convencional, que no caso é a fisioterapia, você tem ótimos resultados, tá? Através de um programa de tratamento adequado, nós podemos trabalhar a patologia em si, tá? E a consequência que essa patologia traz para a vida da pessoa. Porque a gente tem que reabilitar não só a doença, mas a gente tem que reabilitar a pessoa de forma global. Porque o cidadão tem que trabalhar, tem que fazer sua atividade de lazer e outras atividades. Um esporte, por exemplo, tá? Que a hérnia de disco ela te limita muito em relação a isso. Isso tudo pode ser evitado com algumas dicas, com alguma atenção que a gente tem aí sobre o próprio corpo. Você trouxe uma pessoa, uma auxiliar sua, isso? Trouxe. Para dar algumas dicas. Juliane, ela? Cadê Exatamente. a Juliane? Oi, Juliane, tudo bem? Como é que você vai? Prazer em recebê-la aqui, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bom? Então, o que você nos indica aí que a Juliane pode nos ajudar, nos auxiliar? Você quer que eu segure o teu celular ou você vai precisar dele? Então, pronto. Diga lá, Daniel. Um grande exemplo que nós temos para evitar, por exemplo, a protusão discal na cervical é a postura ao celular. Olha só. Tá? Como a tecnologia hoje te dá toda a facilidade, ela já te leva para um caminho mais sedentário. O celular pode prejudicar a coluna? Me explica como, Daniel. Demais. Agora eu fiquei curiosa. Tá? Todo mundo que usa o celular desta forma. Vai, Juliana, baixa mais a cabeça. Tá? Começa como? Coluna aqui, Aqui atrás, no pescoço, você fala? Até começa sentada bonitinha, mas ao longo do tempo, passa-se 10 minutos, 15 minutos, começa a se jogar. Assim? Isso. E o que é que vai acontecer aqui?
a cabeça está saindo do seu eixo. Somente essa posição já eleva o peso da cabeça para quase 7 vezes. Deixa eu ver se eu entendi melhor. É o queixo ficar mais baixo e jogar aqui a cabeça para frente? Tá? É como se fosse um rolamento de cabeça. Aqui, entendi. Isso tá? aqui, entendi. Aqui é que isso vai fazer? Isso aumenta o peso da cabeça quase que 7 vezes. Nossa, tá? E aí o problema seria não mais na lombar, mas passaria a ser aqui na cervical, que é a parte anterior da coluna, é isso? Tá? É a parte superior. Superior da coluna. Aí o que é que vai acontecer? Essa posição vai aumentar o peso em cima do disco, vai tensionar ligamento, vai tensionar aquela musculatura. Aí vai gerar o que a gente chama de lesão secundária, que são várias. Muitas vezes a gente nem imagina. Disfunções da TM, aquele croque-croque na mandíbula. Pode ser causado por essa postura? É uma das possíveis causas. Impressionante. Dor de cabeça. Enxaqueca, quem tem aquele incômodo frequente. Exatamente, porque na base do crânio a gente tem um conjunto de músculos que a gente chama de suboccipitais. Tá? Nessa posição, eles são completamente tensionados. Tá? Ou seja, a base do crânio ela fica aderida e você perde a mobilidade. Às vezes, quando você faz muita força, uma tensão muito grande, também pode ocasionar isso. Justamente, porque você vai estar interferindo diretamente nessa musculatura. Entendi. E perto daqui da nossa têmpora, sai o nervo trigêmeo. Ele vai inervar o rosto. Tá? E mais atrás ainda internamente, tem outros nervos que vão inervar o próprio crânio. Por isso que, ao tensionar essa musculatura, vai lhe repercutir várias coisas. Dor de cabeça, muitas vezes tontura. Tá? A pessoa acha que é uma vertigem, acha que é algum problema de labirinto e, na verdade, não é. É só uma questão postural de hábito. O que mais, pura, Daniel? Tá? A Juliane vai mostrar agora, geralmente, como as pessoas esperam em fila de banco e parada de ônibus. Como é que é, Juliane? Olha, tem que pegar mais aberto para a gente pegar a postura dela justamente de uma perna reta. Fica um pouquinho de lado, Juliane, para a gente pegar por essa câmera. Uma perna reta e a outra dobrada, é isso? Tá? Exatamente. O que vai acontecer aqui nessa posição? Primeiro de tudo, ela está jogando peso só naquela perna. Certo. Tá? Ou seja, o quadril dela já vai ficar mais alto daquele lado. Com isso, o quadril ele é a base da coluna. Tá? Nós temos um osso que nós chamamos de sacro. É onde a coluna fica sentada. Qualquer alteração no quadril dá alteração diretamente no sacro. Ou seja, o eixo da coluna já vai ser desviado. Aí, associado a isso, você pode colocar também o quê? Um salto alto. Piora ainda mais essa postura? Piora ainda mais. Entendi. Tá? Futuramente, ela pode adquirir tanto a escoliose quanto a protusão discal. Olha só, então vamos sentar, Juliane, você está convidada aqui para continuar com a gente, mas eu queria falar especificamente agora contigo, Daniel, sobre o evento que vai ter nesse domingo, né? Nesse domingo é comemorado, é lembrado aí o Dia Mundial de Combate a Doenças Relacionadas à Coluna, e por isso também a gente traz o Daniel aqui e a Juliane, nossa convidada também. E eu queria que você falasse desse evento que vai acontecer na Ponta Negra nesse domingo. Tá. O evento será em caráter preventivo. Certo. Tá? No Dia Mundial da Coluna, nós estaremos onde? Lá na Praia da Ponta Negra, tá? A partir de 8 da manhã até às 11 da manhã. O evento é gratuito. Nesse evento, o que nós faremos? Nós vamos distribuir folders, tá? Com dicas de saúde para a coluna. E nesse folder vai conter o quê? O endereço do site www.herniadedisco.com.br. O que a população pode encontrar nesse site? Lá, além de ter uma relação com todas as patologias da coluna... A gente tem, inclusive, o site, eu queria mostrar, enquanto você está falando, eu queria que a produção colocasse esse site para as pessoas que já quiserem se antecipar aí ao domingo. A gente está mostrando nesse momento. Pode continuar, Daniel. Tá bom? E nesse site, o que a população vai achar de interessante? Além de uma relação com todas as possíveis patologias para a coluna, explicando uma a uma, também vai encontrar 2 cartilhas gratuitas, que ele vai poder fazer o download dessa cartilha. Acho que a gente tem a cartilha também. Tem? Essas 2 cartilhas falam exatamente, olha aí, cuidados com a postura. Elas falam exatamente do quê, Daniel? Tá? Ela vai trazer a cartilha postural e a cartilha de exercícios. Na cartilha postural vai mostrar o quê? A postura correta e a postura errada ao executar atividades do dia a dia. Tem muitas atividades que nós fazemos errado. Sentar e levantar,
levantar da cama. A maioria das pessoas levanta da cama como? Fazendo aquele gesto de frente, brusco, né? Levantando tá? assim como se estivesse fazendo uma abdominal, sendo Correto. que o corpo está em repouso ali, você de repente faz esse impulso para frente, não pode. Tá em repouso. Como é que é o certinho? Tá, o correto é o quê? Você virar de lado primeiro, Tá. sentar, aí depois levantar. Tudo com movimentos compassados, com calma, sem nada brusco. Tranquilo. Bota ali o celular para despertar mais cedo, para não acordar atrasado. Dá para fazer, tá? E vai mostrar, aí tem várias situações, como varrer casa, como escovar os dentes. Tudo tá nessas cartilhas? Tudo na cartilha. E a cartilha de exercício tem o quê? Tem os exercícios para prevenir as dores nas costas. Olha só, gente, foi uma conversa ótima. Eu que tenho hérnia de disco L4, L5, fiquei extremamente interessada. Tenho certeza que você em casa também, tanto quem tem problema de coluna, quanto quem quer evitá-lo. É um número muito grande de brasileiros que sofrem desse mal, como a gente sabe. E nesse domingo aí, enfatizando, 16 de outubro, Dia Mundial da Coluna Vertebral, Daniel e toda uma equipe grande vai estar lá na Ponta Negra dando essas dicas, mas nós já adiantamos para você também, pode ir lá no site herniadedisco.com.br com as cartilhas, inclusive, de como prevenir exercícios e também para quem já sofre desse mal. Eu conversei com o Daniel Garcês, ele é fisioterapeuta, a Juliane também fez uma participação especial aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, até a próxima, Daniel. Muitíssimo obrigado, tá? E eu convoco a população a ir ao evento, tá? Muito importante, tá? Não só para a sua parte da saúde, né? Prevenir, também quanto para a parte financeira. Porque se você não produz, não trabalha, você está perdido. Torna uma pessoa não produtiva. Muito obrigada, Daniel. Até a próxima. Até a próxima. Nada. Olha, agora há pouco a Polícia Federal deflagrou mais uma operação contra o crime organizado. Eu vou falar agora com o Márcio Azevedo. Ele está no Dom Pedro, lá onde fica a sede da Polícia Federal, e traz os detalhes para a gente dessa operação deflagrada, como eu falei agora há pouco. Bom dia, Márcio. Quantas prisões já foram feitas? Como é que está a movimentação por aí, Márcio Azevedo? Bom dia, Dani. Olha, bom dia a você de casa. Até agora, uma equipe da Polícia Federal já chegou aqui na superintendência. Estavam nesses carros aqui. Segundo informações do pessoal que está no plantão, é uma pessoa detida até o momento. Não foi dado detalhes dessa operação. O que a gente sabe é que quem está à frente é o Dr. Rafael Caldeira, que cuida do crime de investigação contra o crime organizado. O único detalhe que ele revelou, porque, como ele informou, as equipes ainda estão nas ruas e qualquer informação que ele possa dar pode prejudicar. O que se sabe é que são mais de 10 mandados expedidos, a gente ainda não sabe quantos de prisão, quantos de busca e apreensão. Inicialmente especulou-se que seria uma outra fase da Maus Caminhos, mas não tem nada confirmado ainda, então a gente está esperando apenas a chegada da assessoria, porque o único órgão de imprensa que chegou no local até agora fomos nós, e nem a assessoria de imprensa da superintendência está no local. Então o doutor Rafael Caldeira pediu que nós aguardássemos um pouco, quando chegar o pessoal da assessoria de imprensa vai dar alguns detalhes para não prejudicar. Está confirmado, 11 horas da manhã, uma entrevista coletiva sobre o resultado dessa operação iniciada na manhã de hoje, onde a Polícia Federal, e o que a gente sabe é que eles estão em um condomínio ali na Avenida Brigadeiro José Romão, no Novo Aleixo, também tem viaturas na área da Cidade Nova e no bairro do Coroado. Olha, Dani, está chegando nesse momento viatura aqui na superintendência e carros, a gente vai mostrar para você com exclusividade nesse momento o programa Manhã no Ar, a única equipe de reportagem no local. Essa operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje. Olha a viatura chegando, ninguém sabe se está trazendo pessoas presas e a gente vai continuar por aqui conforme formos recebendo novos detalhes sobre essa ação da Polícia Federal. A gente leva para vocês aí do Manhã no Ar e quem está em casa acompanhando conosco a programação. Volto com você, Dani. Márcio Azevedo, sempre com informações atualizadas em todas as manhãs. Obrigada, Márcio. Já eu te chamo. São 7h01, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as informações de tempo e trânsito direto lá de cima do RC Cop e também muitas dicas de cursos de qualificação para você. Não sai daí não, a gente volta já.